Vamos então dar sequência. Quem estava na prática anterior, dá o Gyaltsen. Quem está chegando também agora para os yogas do sonho e do sono, sejam bem-vindos. Nós estamos já há algum tempo lendo, estudando os yogas do sonho e do sono. Nós estamos terminando, então, a reflexão e os estudos sobre os canais, os chakras, né, a perspectiva do Tsalum e a importância do Tsalum para nossa prática. Vamos manter nossa coluna ereta, nossas pernas cruzadas, e vamos por um instante observar o ar que entra e sai por nossas narinas, sem alterar a respiração no primeiro instante, somente observando o ar que entra e sai. Com a mão esquerda, tape a narina esquerda e solte todo o ar pela narina direita e visualize que todo o cansaço, todo o estresse, toda a dor, todo o sofrimento desse dia é expelido e expulsado do seu corpo. Tape a narina direita. Permita que o ar entre suavemente pela narina esquerda, preencha todo o seu corpo e sinta esse ar, esse vento, esse lung, a partir do seu coração, preenchendo todo o seu corpo, purificando, limpando e equilibrando. Mais uma vez, tape a narina esquerda e solte todo o ar pela direita. Leve o ar até o coração e, de forma suave, deixe que esse lum pervada todo o seu corpo. Sinta o equilíbrio do seu corpo. Mais uma vez. Suavemente volte a respirar e sinta a partir do seu coração todo o corpo equilibrando o lombo. Mantenha toda a tua atenção no seu corpo. Visualize os 3 canais.
Canal central de cor azul, iniciando a 4 dedos abaixo do umbigo, subindo, seguindo a coluna vertebral, abrindo-se no topo da cabeça. A partir do seu coração, o canal central vai ficando cada vez mais largo, até que ele se abre no topo da cabeça. Sinta a abertura do canal central no topo da cabeça. Sinta esse espaço de abertura. Preste atenção no topo da cabeça, onde o canal central se abre. Sinta o movimento do chakra da cabeça. Exatamente no lugar em que o canal central se abre. Seu lado esquerdo, iniciando na narina esquerda, passando por detrás dos olhos, descendo paralelamente à coluna vertebral e a 5 dedos abaixo do umbigo, se conectando ao canal central, está o canal vermelho, canal da sabedoria, do prana kármico de sabedoria. Fortaleça a sua visão, fortaleça a sua imagem, fortaleça a sua visualização, até que você consiga perceber o canal azul central e o canal vermelho à sua esquerda. Iniciando na narina direita, passando por detrás dos olhos, descendo paralelamente ao canal central, se conectando a ele a 5 a 4 dedos abaixo do umbigo está o canal branco. Canal branco conduz o prana kármico denso. E ambos se conectam ao canal central. Visualize abaixo dos 4 dedos, abaixo do umbigo, atrás das genitais, uma esfera. Uma esfera de uma cor luminosa, porém escura. O chakra secreto. O chakra secreto, situado atrás das genitais, como essa esfera que pode ser vista no aspecto verde ou como uma esfera de luz escura. Sinta a presença do chakra. Ele te conecta à ação, ele te conecta ao movimento, também te conecta aos desejos. À altura do umbigo, visualize uma esfera de luz amarela, que te conecta ao elemento terra, seguindo pelo canal central, na altura do coração, uma esfera de luz azul, chakra do coração,
que te conecta à espaciosidade. Sinta a espaciosidade no chakra do coração. O exato espaço em que o canal central e o chakra do coração se encontram. A propagação da espaciosidade se dá. Sinta, experimente, desfrute a espaciosidade no chakra do coração. Subindo pelo canal central, conecte-se ao chakra da garganta, esfera de luz vermelha. Leve tua atenção para o chakra da garganta. Sinta uma espécie de nó na garganta. Sinta os movimentos do chakra da garganta. Sinta a presença. Leve tua consciência até o topo da cabeça. Visualize a abertura do chakra da cabeça ao final do canal central, mas um pouco acima dos olhos, mais ou menos um dedo acima dos olhos, entre os olhos, dentro da sua cabeça. Visualize uma esfera de luz branca. Preste atenção nessa esfera de luz branca. Ela não é estática, ela é viva, ela gira, ela está ali, presente, viva. Por um instante, preste atenção nessa esfera de luz. Visualize-a, se conecte a ela e preste atenção nela. Sinta o calor, sinta o movimento. Tape sua narina direita, inspire pela narina esquerda, permita que o ar suba pela narina esquerda, desça paralelamente à coluna vertebral, suba pelo canal direito de cor branca e exale todo o ar pela narina direita. Mais uma vez. Mais uma vez. Tape a narina esquerda, inspire pela narina direita.
Permita que o ar desça lateralmente, vá até o encontro dos canais e saia pelo lado esquerdo, pela narina esquerda. Mais uma vez. Mais uma vez. Por um instante, relaxe. Inspire com as duas narinas, leve o ar até o encontro e permita que o ar suba pelo canal central e o lung seja liberado pelo topo da cabeça. Sinta e visualize o lung sendo liberado pelo topo da cabeça. Mais uma vez. O ar desce pelos canais laterais, sobe pelo canal central e é liberado pelo topo da cabeça. Mais uma vez. Observe o canal central, observe os chakras e observe o topo da cabeça. Sinta a energia do seu corpo revigorada, seu lung está elevado. Leve tua consciência até o seu coração. Conecte-se ao espaço, à espaciosidade do chakra do coração. Visualize que do chakra do coração se projeta diante de você a sílaba tibetana A, de cor branca. E esse A imediatamente se transforma da Piritsa, a deidade de sua devoção. Sinta a presença da deidade, sinta a presença de Tapiritsa. Sustente a visualização até que você consiga vê-lo diante de você, translúcido, a mais ou menos a distância de um braço. Sem distração, com o pensamento unifocado, sinta a presença de Tapiritsa, o calor que emana dele.
visualize que da testa de Tapiritsa emana uma corrente de luz branca que toca a sua testa no exato ponto em que você sente a presença do chakra da cabeça, entre os olhos. Te concede a iniciação do corpo. Sinta essa corrente de luz branca que emana da testa de Tapiritsa, tocando sua testa marcada pela sílaba A. A imagem de Tapiritsa diante de você emana uma corrente de luz vermelha da garganta de Tapiritsa. Toca a sua garganta. Faz a sua fala iluminada de todos os Budas, te concedendo a iniciação da fala. Sinta essa corrente de luz. O coração de Tapiritsa emana uma corrente de luz azul, marcada pela sílaba Hong, que toca o seu coração. Te concede a iniciação da mente. Sinta o toque das 3 correntes de luz no seu corpo. Visualize que Tapiritsa, a deidade, se dissolve diante de você numa esfera de luz branca e se funde com o seu coração, formando uma única mente, coração, entre você e a deidade. Relaxe sua mente na mente da deidade, formando uma só experiência. Sinta-se protegida, protegido pela sua mente na mente da deidade, mas visualize também ao seu redor, no espaço em que você está, milhares de seres de proteção, dakinis, que fazem a proteção do lugar em que você está, do seu quarto, do seu espaço de prática, da sua casa, do seu jardim, assegurando que você possa praticar sem cessar o Dharma. Nós estamos no texto, na página 59 hoje. E hoje nós finalizamos, então, o capítulo, né, que nós estamos tratando, o capítulo 3, né, que vem tratando dos chakras e dos canais, dos chakras, de todo o Tsalum.
há um ponto crucial nos yogas do sonho e do sono, que é o treinamento dos chakras, o reconhecimento dele e o treinamento dele, treinar as experiências, treinar os chakras. Então, quando nós falamos de yogas do sonho e do sono, um elemento muito importante é o reconhecimento dos canais do lung, de como ele circula, do melhor lung possível. Então, nós tratamos um pouco disso, da experiência do lung kármico de sabedoria, do lung kármico denso e também do lung de sabedoria primordial, que é aquele lung que vai permear o canal central, e ao permear o canal central, faz com que o nosso lungtar, nossa energia vital, ela suba, ela cresça, né? Ela tenha essa maior disposição. No caminho do canal central, então a 4 dedos abaixo do umbigo, nós temos o chakra secreto, abaixo dos 4 dedos, que em algumas práticas nós vamos visualizar na cor negra, como algo luminoso negro, mas em algumas práticas vai ser visualizado como verde, em algumas como azul, em algumas como vermelho. Esse é um ponto muito importante, porque não há uma cor ideal para cada um dos chakras. Há uma cor relacionada a uma prática. Então, a depender da prática, a depender do ensinamento, nós vamos ter as cores, as diversas cores. Assim também como a visualização desses chakras como flor de lótus, que nós vamos ter em algumas práticas eles com 8, 16, 32, 70, 32, 64 pétalas. 8, 16, 32, 64 pétalas, a depender também da prática. Então, o que o Rinpoche vai nos chamar a atenção, muito mais do que estar preocupado se a cor é amarela, branca ou verde, se tem 4, 8, 16 pétalas, como é o seu formato, porque os chakras, seus formatos são como guarda-chuvinhas, ora virados para baixo, ora virados para cima, onde o centro da energia dos canais se concentra e dali se espalha para todo o corpo. Então, muito mais do que a gente visualizar e estar preocupado com isso, devemos estar, sim, durante as práticas específicas com essa preocupação, mas é necessário reconhecer a presença deles, sentir. Sentir. Então, quando nós fazemos a prática das 9 respirações, e se nós a fazemos com qualidade no sentido de que prestamos atenção, estamos totalmente absortos na prática, nós vamos sentir o topo da cabeça, dá um comichão no topo da cabeça, pode escorrer uma aguinha do topo da cabeça, nós sentimos o topo da cabeça. E quando nós fazemos a prática de yogas, de Guru Yoga, em que nós visualizamos a deidade e raios de luz vêm até nós, nós sentimos a pressão, o movimento do chakra. E é importante a gente sentir, a gente visualizar e experimentar até sentir a presença, mais do que saber que o chakra está lá. Mais do que ter uma reflexão conceitual da presença dele, sentir. De forma não conceitual. Simplesmente experimentar. Então, e a prática dos yogas do sonho e do sono depende, a prática propriamente, depende diretamente de nossa capacidade de levar a consciência até um determinado chakra.
e experimentar a consciência como se nós levássemos a capacidade de pensar até o coração. E somos capazes de pensar a partir do coração. Isso é levar até a consciência, estar presente no coração. Rinpoche diz o seguinte: na prática dos sonhos, dirigimos nossa atenção para diferentes áreas do corpo, os chakras da garganta, sobrancelha, coração e o chakra secreto, que está atrás das genitais. Percebam, yogas dos sonhos, apesar de nós falarmos de 5 chakras que estão a partir do chakra secreto, o 6º chakra, a sola dos pés, é associado à raiva, ao reino dos infernos, os outros 5 acima, começando com o secreto abaixo do canal central. Para yogas dos sonhos, nós vamos usar o chakra da garganta, o chakra da cabeça, o chakra do coração e o chakra secreto. Nós não praticamos yogas dos sonhos com o chakra denso do umbigo. Nós praticamos yogas dos sonhos com os outros 4 chakras. O chakra secreto quase não é utilizado. São poucas práticas que se utiliza o chakra secreto, mas na prática dos yogas dos sonhos do sono, ele é muito utilizado em práticas mais avançadas, né? Como Tenzin Wangyal Rinpoche traz para nós ensinamentos como Tumo, no Tumo nós estamos utilizando a energia, a força, a vitalidade do chakra secreto, produzindo calor, produzindo clareza e todos os efeitos da prática de Tumo, que o Rinpoche todo ano concede os ensinamentos e as práticas. Nas práticas de Tsalum, que o Alejandro sempre nos ensina, sempre tem um retiro de tempo em tempo, todo o conteúdo está disponível para nós. Nós utilizamos o chakra secreto, né? E visualizamos toda a energia saindo, né, pelo chakra secreto, a energia densa, né, sendo expelida pelo chakra secreto no Tsalum. No Karma Mudra, que é um outro tipo de prática que também é utilizado, seria mais uma derivação, né, da prática de Tumo, também se utiliza a energia, a força, a vitalidade do chakra secreto. Então, há uma peculiaridade nos yogas dos sonhos, trazer esse chakra e praticá-lo. Um chakra é uma roda de energia, um centro de conexões energéticas. Os canais de energia reúnem em determinados locais do corpo as junções dos canais e formam padrões energéticos que são os chakras. Os principais chakras são pontos nos quais muitos canais se juntam. Nós falamos dos 7 principais, mas são milhares de pequenos chakras em nosso corpo. Então, os principais são esses 5, né, ou 6 com sola dos pés, mas são milhares de outros chakras que se espalham, que estão presentes em nosso corpo. E são os centros de energia em que toda essa rede de canais se organiza. Continuando o texto, os chakras não são realmente como desenhos feitos deles, como flores de lótus que se abrem e fecham, que têm um certo número de pétalas e uma determinada cor. Essas imagens são apenas suporte simbólico para a mente, como se fossem mapas,
que usamos para focar a atenção nos padrões de energias que existem nesses locais. Isso é importante, porque toda a construção simbólica dos chakras nada mais são do que suporte. Eu já tive oportunidade de conversar com praticantes em que a pergunta, mas numa determinada prática, há um símbolo para o chakra da cabeça, há um símbolo para o chakra da garganta, né, que é um triângulo, é um quadrado, é um não sei o quê. Na perspectiva do bom, todos esses símbolos são só suporte, não que o chakra seja daquele jeito. E há tradições, por exemplo, em que a sílaba Om está na testa, a sílaba A está na garganta, o Rum no coração. Quando questionado sobre isso, o que o Rinpoche vai dizer? Há uma diversidade de ensinamentos, não é o mais importante qual é a sílaba que está lá ou a cor que ele emana, porque a depender da prática serão cores diferentes. Em algumas práticas, nós emanamos luz branca do chakra da cabeça, luz vermelha do chakra da garganta. Em algumas práticas, luz dourada. Então, vai depender muito sempre da prática. O que é importante para nós, praticantes tântricos, no aspecto tântrico, reconhecer a energia do chakra. Reconhecer o chakra. A visualização, as práticas nos ajudam a nos conectarmos a eles e reconhecer a existência, a presença, a força e a energia. Os chakras foram descobertos através das práticas, como uma consequência da compreensão de diferentes praticantes. Quando esses praticantes realizaram pela primeira vez a experiência com os chakras, não havia nenhuma linguagem que pudesse descrever suas descobertas, que para eles não tivesse sido a mesma experiência. Criaram-se imagens que pudessem ser usadas como metáforas visuais, às quais outras pessoas pudessem associar suas experiências. As várias imagens do lótus, por exemplo, sugeriam que a energia ao redor de um chakra se expandia e se contraía como a abertura e o fechamento de uma flor. Um chakra era percebido de maneira diferente de outro, e essas diferenças eram representadas por cores, experiências de variação das concentrações e das complexidades de energia nos diferentes chakras, eram representadas por números de pétalas. Então, essa complexidade, né, de cada chakra, a ramificação, sempre era representado por um número de pétalas. Quanto mais complexo, maior número de pétalas. Quanto mais simples, menor número de pétalas. Então, cores, essa variação energética, né, muito mais como padrão, como aspecto, que vão sendo identificados por praticantes, por mestres, por espaços em mosteiros, e se toma a decisão. Essas metáforas visuais tornaram-se linguagem usada para expressar a experiência dos centros de energia no corpo. Como um novo praticante visualiza o número de pétalas no lugar certo do corpo, com a cor certa, então o poder da mente afeta aquele ponto energético em particular e é influenciado por aquele ponto. Quando isso acontece, dizemos que a mente e prana se unem no chakra. Então, os três elementos se unem no chakra. Quer dizer, os três elementos se unem. A mente, com a atenção, o prana, o lung, né, esse movimento indo até o chakra,
Então, chakra, mente e lung se encontram e ali fazemos a experiência. Por que não é importante para o Yoga dos Sonhos a gente visualizar os chakras na perspectiva das cores e das pétalas? Porque no Yoga dos Sonhos nós vamos ter condições específicas de visualização dos chakras, que nós chegaremos lá no momento certo. Então, nesse momento, é importante a gente experimentar, sentir, testar de novo. Mas a forma da visualização adequada, no momento oportuno, a gente vai falar dela, experimentar e fazer as práticas a partir delas. Nesse momento, reconhecimento, sentir a presença, praticar. Então, o Tsalum ajuda a gente a abrir os canais e o Tsalum nos ajuda a fazer a experiência dos chakras. E chega um momento em que a gente precisa fazer minimamente algumas práticas de Tsalum. Então, temos na Sangha o Gil, que é o instrutor, que é o nosso instrutor de Tsalum. Então, é importante a gente se comunicar com o Gil, pedir, se tiver interesse na prática, quer se aprofundar para além das 9 respirações, receber as instruções, praticar com o Gil, né, fazer o retiro com o Alejandro, exatamente para começar a experimentar como um praticante bom todos os aspectos da mandala externa do corpo, interna dos canais de chakras e secreta da vacuidade. Aqui nós entramos num aspecto muito interessante que o Tenzin Wangyal Rinpoche sempre chama a atenção. O que é esse canal, o Tsa, o que é esse movimento Lung e o que é esse cavaleiro, a mente. Então, ele tem uma metáfora que ele chama de cavalo cego, cavaleiro manco. O cavaleiro depende do cavalo para caminhar. E o cavalo depende do cavaleiro para saber para onde vai, porque o cavalo é cego. E o cavaleiro precisa do cavalo porque o cavaleiro não consegue andar. À noite, quando vamos dormir, geralmente não temos muita noção do que está acontecendo, simplesmente nos sentimos cansados, fechamos os olhos e deslizamos para longe. Podemos ter alguma noção sobre o sono, o sangue circulando pelo cérebro, hormônios ou algo similar. Mas o processo real através do qual caímos no sono é um mistério. A virada de chave do estado desperto para o estado do sono é um mistério. Nós não sabemos como isso acontece. E se nós somos praticantes, como nós somos ainda em nosso processo, nós sequer conseguimos acompanhar esse processo. Deitamos na cama quando percebemos ou já estamos acordando no dia seguinte, ou não sabemos que estamos dormindo e surgimos no espaço do sonho totalmente doido, só vamos perceber que era um sonho quando despertamos no dia seguinte, e há o mistério também do processo de acordar. A tradição tibetana explica o processo de adormecimento usando uma metáfora para a mente e o prana. Muitas vezes, o prana é comparado a um cavalo cego e a mente, uma pessoa que é incapaz de andar. Então, o prana, essa coisa que vai para todo lado, é um cavalo cego. O prana ocupa todo o nosso corpo, todos os canais. Então, de tempo em tempo, e os tibetanos dizem, por que adoecemos? Porque o prana parou, porque não tem prana circulando em algum desses chakras. E ficou viciado. E o prana viciado adoece, nos adoece. Então, nós respiramos 9 respirações, purificamos o prana, nem que seja do canal central, e visualizamos que a partir do coração, todos os canais são liberados,
limpados, purificados. E existe, então, essa imagem do prana, esse ar, como um cavalo cego. E um cavalo cego vai para todo lado, o tempo todo, correndo, sem saber para onde está indo. E a mente como um cavaleiro, que utiliza o prana nos canais. Então, o prana movimenta a mente para onde ela quer ir, nos canais. Isso é importante, porque é a associação entre prana e mente que vai permitir com que a gente leve a consciência até o chakra da cabeça, da garganta, o chakra do coração ou o chakra secreto, na prática. Separados, eles são importantes, mas impotentes. Prana circulando sem a mente, eles são impotentes. Mas juntos constituem uma unidade funcional. Quando estão juntos, o cavalo e o cavaleiro começam a correr, geralmente com pouco controle sobre onde vão. Sabemos disso por nossa própria experiência. Podemos pôr a mente num chakra, colocando a atenção ali. Mas não é fácil manter a mente num determinado local. A mente está sempre se movendo, nossa atenção indo nessa e naquela direção. Normalmente, nos seres do samsara, o cavalo e o cavaleiro correm cegamente, através das 6 dimensões da consciência, um dos 6 estados emocionais negativos. Então, no samsara, na experiência samsárica, mente e cavaleiro, mente e prana, estão rodando o tempo todo entre os reinos de existência. Sai do reino dos deuses, vai para o reino dos humanos, vai para o reino dos infernos. Nós fazemos isso o tempo todo. Por quê? Porque é um cavaleiro cego e um cavalo cego. Por isso rodamos o tempo todo. O que nós buscamos? Um cavaleiro manco, que é a mente, mas que ela precisa do prana para ir. Por exemplo, quando caímos no sono, a consciência do mundo sensorial se perde. A mente é carregada para lá e para cá sobre o cavalo cego do prana kármico. Lembra que o prana kármico está entre o canal vermelho e o canal branco, né? Então, o tempo todo o Lung está circulando por ali. Até que se foca em um determinado chakra, onde é influenciado por uma determinada dimensão da consciência. Talvez você tenha tido uma discussão com sua companheira, com seu companheiro, e essa situação, a discussão que é secundária, traz à tona um traço kármico, associado com o chakra do coração, que arrasta sua mente para aquele local no corpo. A atividade subsequente da mente e prana manifesta-se na forma de imagens e histórias exclusivas do sonho. Quando nós somos capazes de manter a atenção e adormecer com a mente e consciência focada em um determinado chakra, um universo de realidade se descortina no sonho. Então, cada chakra, a cada experiência, no Yogas dos Sonhos, quando há o controle, quando esse cavaleiro cavaleiro manco, consegue direcionar o cavalo, o prana é direcionado pela mente, e eles conseguem se encontrar, prana, mente, num determinado chakra, e esse chakra está associado a um reino de existência, a uma energia, a uma vibração, a uma sabedoria, e nós conseguimos adormecer e fazer a prática naquele chakra, nós temos experiências específicas que surgem naquela realidade.
A mente não é dirigida para um chácara ou outro ao acaso. Por algum motivo, nossa mente é dirigida à noite de um para o outro lugar. Que o Rinpoche chama atenção. Num aspecto lá, uma discussão com o companheiro, com a companheira, de alguma forma sua mente é arrastada para um chácara. E há um sonho que surge a partir desse movimento. Isso inconsciente, que é uma mente não treinada. Então, inconscientemente, a gente se dá conta de que está num sonho, sei lá, num pesadelo. Mas por quê? Por algum motivo sua mente foi arrastada. E esse motivo pode ser desde alimentação, alguma coisa que aconteceu durante o dia, ele é não intencional, você não escolheu ter o pesadelo. A mente não é dirigida para um chácara ou outro ao acaso, mas é arrastada para os locais do corpo e as situações da vida que precisam de atenção e cura. Esse é um ponto importante. Então, mesmo que nossa prática espiritual de yogas dos sonhos, ela não seja uma prática psicoterápica para que a gente analise os sonhos, a tradição diz que se nossa mente está sendo arrastada para um determinado lugar, é porque tem um aspecto precisando ser integrado, tem um aspecto precisando de cura, tem um aspecto de nossa mente, de nossa consciência, de nosso corpo, precisando de nossa atenção. Por isso, nossa mente é arrastada para lá na perspectiva do sonho. No exemplo, é como se o chakra do coração estivesse gritando por ajuda. É como se esse aspecto estivesse pedindo nossa atenção. E por isso nossa mente é arrastada para esse chakra. E surge durante o sonho todos os sinais, né? Então, lá nos aspectos do chakra secreto, por exemplo, em que nós sentimos medo, em que nós estamos assustados, em que nós vemos violência, né? Vemos florestas queimando, como o Rinpoche apresenta, tem algo ali chamando nossa atenção e pedindo ajuda, pedindo cura. O traço perturbador será curado, manifestando-se no sonho e, por esse motivo, se exaurindo. No entanto, a menos que a manifestação ocorra enquanto o sonhador está centrado e consciente, suas reações a ela serão ditadas pelas tendências kármicas habituais e criarão mais traços kármicos. Então, é como se nossa mente fosse arrastada para o chakra do coração, para que a gente pudesse curar um aspecto, se vincular à abertura, e nós inconscientemente fomos levados até lá. E nós não sabemos o que fazer com isso. Então nós corremos o risco de, no sonho, sentir raiva de um aspecto que estava lá para ser integrado, manifestar apego por um determinado aspecto, ignorância. E ao invés de liberarmos aquilo que surgiu para que fosse curado, nós reforçamos o traço kármico. Então, o Rinpoche ele chama muita atenção aos aspectos que surgem no sonho e os aspectos que estão associados aos venenos. Então, quando nós sonhamos que de repente nós saímos por uma autoestrada e de repente nós nos perdemos, nós não sabemos onde estamos, não sabemos como voltar, não sabemos o que fazer. Se nós estivéssemos atentos, despertos e lúcidos, sabendo que aquilo é um sonho, sabendo de todos esses aspectos, nós conseguiríamos, de alguma forma, integrar tudo isso.
Mas como nós não estamos despertos, nós geramos medo, ficamos assustados, temos raiva e continuamos perdidos. Tudo é fruto da nossa mente, mas há o risco de nós, ao invés de curarmos um trauma, criarmos outro pela nossa confusão. Então, esse cavaleiro manco, que é a nossa mente, ela é guiada pelo cavalo. Só que muitas vezes, se nós não despertamos, se nós não praticamos, nós somos guiados para esse centro de energia em nosso corpo e não sabemos o que fazer ali. A diferença é que no Yogas dos Sonhos, nós treinamos exatamente para induzir o sonho, para vivenciar esses aspectos e utilizar esses aspectos em nosso treino espiritual, em nosso caminho espiritual. Então, focar o chakra secreto num determinado ponto da prática de uma determinada forma tem a ver com nos colocar numa situação em que nós podemos testar, experimentar, superar, mas principalmente curar aqueles aspectos. Curar o desejo, o apego, a raiva. Curar, integrar, liberar. Esse ainda é um aspecto do sonho que tem os traços kármicos, que é o sonho sansárico, que é o sonho de claridade, porque no sonho de clara luz, que é o ápice, o auge dos yogas dos sonhos, nós simplesmente nos liberamos no sonho. Estamos ali simplesmente despertos. Muito bem, continuamos na próxima quinta-feira. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ô, Denis, Oi, Jerusa, tudo bem? tudo jóia. Aqui, eu acho que agora nós entramos para mim, assim, entrou numa coisa, assim, difícil, assim, porque as outras coisas todas, assim, quando a gente não está praticando suficientemente, né, fica tudo difícil. Mas agora eu achei mais difícil um pouco, essa questão da mente e do prana, sabe? Assim, você tá com esses dois elementos, né? Fica assim, muito abstrato demais, fica muito sutil demais. Então, assim, realmente eu vi assim que nessa parte aí eu passei longe. Mas acontece o seguinte, que assim, hoje você falou uma coisa que eu achei interessante para mim, porque outro dia eu sonhei com eu acordei, assim, estava quase acordando, eu achei que tinha uma pomba, assim, deitada no meu travesseiro. Aí eu achei aquele esquisito e falei assim, eu vou tirar essa pomba daqui. E aí, a hora que eu virei, assim, para tirar aquela pomba, aí era uma folha de papel. E, e, mas aí, agora que você falou essa aula de hoje, eu fiquei pensando assim, porque eu tenho pensado assim que eu tenho praticado um pouco com os chakras, mas através daquelas informações sobre as sílabas, né? Cura pelas sílabas que eu estou fazendo lá com o Gil. E, e eu estava pensando assim, esses tempos agora, assim, eu acho que os chakras, eu tenho consciência, assim, mais consciência da garganta e os outros inferiores. E esse da cabeça, não. Esse eu falo assim, eu preciso praticar esse mais, porque ele talvez seja o mais importante, né? Então, eu estava sentindo essa falta. Então, agora, quando você falou essas coisas todas, hoje eu fiquei pensando assim, que talvez essa pomba, assim, ao lado da cabeça, né? Ela estaria representando o que eu estou sentindo mesmo. Que assim, que nesse chakra mais elevado, né? É como se aquela pomba ali estivesse representando assim, algo que está inativo. De alguma forma, Jerusa,
nós vamos ter maior conexão com um ou outro chakra, e isso é perfeitamente normal. Porque isso diz de traços kármicos, isso diz de experiências que nós estamos acumulando há milhares de vidas, né, de acordo com a tradição, e que tem alguns traços kármicos, alguns elementos ali que demandam de nossa atenção para que sejam curados, trabalhados, sei lá, o termo que a gente pode utilizar. Então, nós sempre vamos ter conexão com um ou outro chakra de uma forma mais sutil, mais profunda, mais precisa. Então, tem pessoas que têm muita conexão com o chakra da garganta, tem pessoas que têm muita conexão com o chakra do coração, né? Muita conexão com o chakra da cabeça. A conexão com o chakra da garganta, e se nós adormecemos visualizando o chakra da garganta em todos os seus aspectos, são sonhos pacíficos normalmente, são sonhos que estão associados a experiências mais doces, né? Nós dizemos que são sonhos em que nós montamos o Garuda, né, e vamos fazer experiências mais pacíficas. Então, nós normalmente começamos praticando com o chakra da garganta, que é um chakra da experiência pacífica, da experiência pacificadora. Quando a gente fala de prana, o lung e o cavalo cego, os tibetanos dão a seguinte explicação. O prana, ele leva a nossa mente para o nosso corpo, sem muita direção. Mas se eu falar agora de sola dos pés, imediatamente nós lembramos que nós temos sola dos pés, e nós inclusive sentimos nesse momento algo na sola dos pés que há 2 minutos antes nós não estávamos sentindo. Porque é como se o cavalo do prana, com a mente, o cavaleiro, ela soubesse para onde ela quer ir, então o prana leva pelos canais a nossa mente até a sola dos pés. É como falar orelha agora. Ninguém estava lembrando da orelha. Mas a hora que nós falamos, nossa mente é direcionada para lá, pelo cavalo, que é o prana. O que acontece em nosso sonho? Não há corpo físico. O que acontece no bardo? Nós perdemos o limite do corpo físico. Aqui nesse momento, em estado de vigília, a nossa mente só consegue ir até onde o nosso corpo está. Pelo cavalo e cavaleiro. Pelo prana, né, que circula pelo nosso corpo. Então, se eu esticar o meu braço e pensar na ponta dos dedos, a minha mente foi até lá. Eu sinto a ponta dos dedos. Agora, se eu estou no estado do sonho, eu não tenho limite do corpo físico. E se eu penso em voar, minha mente está voando. Eu não tenho esse limite físico. Então, no sonho, se eu quero ir para, sei lá, para Marte, minha mente consegue ir até lá. Num instante. Por quê? Porque não há o limite dos canais no corpo. E essa é uma experiência muito parecida com o bardo. Porque no bardo, no momento em que nós nos desconectamos do corpo físico, nossa mente flutua de um lado para o outro, indo para qualquer lugar. E ela é atraída por qualquer situação. Então não há limites físicos para a mente no bardo. Então, tudo isso para dizer um pouquinho dessa experiência dos chakras, né? Então, o chakra da garganta é um centro de energia como tantos outros. Se nós perguntarmos para cada um aqui, cada um tem uma experiência um pouquinho mais, ou de sentir o topo da cabeça, ou de sentir o chakra secreto, ou de sentir mais o chakra cardíaco, o chakra do umbigo. Isso também está muito relacionado às nossas práticas. Então, se nós usamos muito a fala,
há uma tendência de nós termos uma conexão maior com o chakra da garganta, né? Se nossas atividades são mais... Mas tudo isso são tendências, traços kármicos, né? Que nós temos a oportunidade de liberar utilizando todos esses métodos que nos são ensinados pela tradição. Há um aspecto importante na sua fala, Jerusa. Quando nós fazemos amor, alguns aqui já fizeram a prática de amor, quando nós fazemos amor, nós falamos de traços kármicos. E os traços kármicos são esses elementos que nos conectam a um chakra, a uma realidade, a uma experiência. E os tibetanos dizem que, a depender do nosso traço kármico, nós não vamos brigar contra os traços kármicos, contra esses traços. Porque talvez a nossa realização esteja exatamente em seguir o traço kármico, montar o Garuda e deixar que o Garuda nos leve para onde esse traço kármico ou outro se manifesta. Então, é um aspecto até um pouco diferente, muitas vezes, de como nós tentamos nos organizar da forma ocidental, né? Porque nós temos uma energia para, sei lá, pegando o exemplo, né? A pessoa vai fazer uma consulta de Mo porque ele quer ter uma ação mais pacífica, e Mo diz para ele, não, sua perspectiva de vida, seus traços kármicos, são para ações mais iradas. E sua vida profissional deveria se encaminhar para aí, porque se você tentar fazer outra coisa, há uma tendência de que a coisa não fique bem, então vai, sei lá, vai ser policial, vai ter uma atividade mais, uma energia mais densa, mais assertiva, você vai ser mais feliz. Então, os traços kármicos também, nós podemos usar os traços kármicos a favor do nosso processo de realização e não contra. Então, olhar para isso, experimentar, e principalmente se a gente sente o chakra, esse chakra é denso, nos cria algum tipo de mal-estar, é importante que a gente faça práticas de remoção de obstáculos, práticas de proteção, práticas de purificação, né? Visualizando a deidade. Então, a prática de Guru Yoga, em que há a purificação pelos elementos, para que esses traços kármicos também vão se liberando. Amém? Obrigado, Jerusa. Obrigada. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Ô, Denis, você poderia retomar as práticas básicas, assim, antes de dormir? Eu lembro do Guru Yoga. Eu prometi para vocês uma sequência, né? Eu prometi gravar essa sequência, eu acho que eu não entreguei. Eu vou fazer a sequência e coloco no nosso grupo, faço um videozinho, porque isso facilita para quem quer iniciar e realizar aí os yogas. Então, eu fico devendo, eu peço que me cobrem lá no grupo, tá? Eu faço no final de semana um vídeo, porque aí a gente já faz a sequência, que é a sequência formal. Refúgio, 9 respirações. Depois de 9 respirações, a gente faz a prática de Guru Yoga, faz a prática de proteção, né? Porque a prática de proteção ela é extremamente importante para os yogas do sonho e do sono. E aí depois a gente vai dando instrução pelos chakras. Nesse momento a gente faria somente a sequência inicial, de 10 a 15 minutos, e aí nós podemos usar isso para o nosso processo de adormecer. Talvez fique bem a gente fazer isso para que a gente possa treinar. Uma prática muito importante para quem quer agora começar a ter mais experiências
é a prática de despertarmos 2 horas antes ali, né? Então, bota o relógio para despertar. Se eu vou despertar às 7, bota o relógio para despertar às 5 e tentar adormecer, visualizando o chakra da cabeça. Essa experiência de adormecer visualizando o chakra da cabeça na madrugada vai te conectar, vai te dar a possibilidade de lucidez, que é o primeiro passo. Então, ao adormecer, bota o relógio para despertar 2 horas antes, adormece com a intenção de ter lucidez, né, e visualizando o chakra da cabeça, essa esfera de luz branca. Alguns professores pedem, inclusive, que você vire os olhos como quem está olhando para essa esfera de luz branca. Aqui, na região das sobrancelhas, o chakra da cabeça. No momento adequado, a gente vai ter uma visualização específica para essa prática. Nesse momento, mais a visualização. Tá bem? Maravilha, então. Vamos Obrigado. dedicar, então, a prática de hoje para o benefício de todos os seres. Leve a consciência até o chakra do coração. Dedique teu processo, teu caminho, a nossa sanga, tudo aquilo que fizemos hoje, para que nós e todos os seres possam alcançar a iluminação. E que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito longa. Boa noite a todos. Nós nos encontramos aqui na próxima semana. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Boa noite. Boa Boa noite, noite, graças. boa noite. Noite.